Estamos começando nosso encontro de hoje. Agradeço 643 mil inscritos no meu canal e sempre digo, você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, indica o canal a um amigo, uma amiga, é muito fácil, o canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que nós criamos o clube de membros, né? O clube de membros, basta vocês clicarem, vocês encontram todas as informações, são conteúdos exclusivos que nós durante o mês gravamos e vamos postando exclusivamente para os membros do clube. Clique ali que vocês têm todas as informações. No Twitter podem me seguir pelo Villa Marco Villa, Instagram @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, o que é facílimo, www.cursovilla.com.br. Bem, estou acompanhando todos os assuntos, né? Claro que nós vamos entrar numa discussão que envolve a CPI, e daí vocês podem olhar o nosso canal, né? Eu sempre falo, o canal tem um acervo fabuloso, e a questão que envolve a CPI tem 2 entrevistas recentes que ajudam a reflexão, uma do próprio relator da CPI, senador Renan Calheiros, e outra da doutora Silvia Steiner, né, que foi juíza na Corte de Haia durante 13 anos do Tribunal Penal Internacional, conhece, portanto, profundamente essa questão que envolve de crime e lesa humanidade, né? Mas eu queria, antes de mais nada, primeiro tocar, porque eu escrevo lá e ela tem um compromisso de combatividade com a revista Isto É. Essa capa da Isto É, que eu tinha mostrado para vocês, né, que tem aqui o criminoso Bolsonaro, né, as práticas abomináveis do mercador da morte. Bem, e diz a capa, depois aqui, Bolsonaro patrocinou experiências desumanas inspiradas no horror nazista durante a pandemia, segundo o relatório final da CPI, reproduziu na medicina métodos comparáveis do Terceiro Reich, que levaram milhares de mortes por meio de ações cruéis. A comissão apontará 11 crimes que cometeu pessoalmente, incluindo genocídio e charlatanismo, ao declarar que não se vacinará, estimulando ainda mais os fiéis seguidores da sua seita negacionista e obscurantista a fazer o mesmo. O presidente fecha questão sobre sua responsabilidade, a história já deu seu veredito, mas falta a justiça condená-lo. Bem, essa é a capa, né? Nós tínhamos comentado aqui, mostrando na capa tal. Bem, agora a AGU, a Advocacia Geral da União, né, pede um direito de resposta e é sui generis, é tipicamente nazismo, é o Goebbels, né? Agora, quer para trocar essa capa aqui por uma outra, que é ele fazendo assim, no carro, no dia 7 de setembro, naquela cena patética em Brasília, e com o seguinte título: Governo Bolsonaro defendeu a vida, o emprego, a liberdade e a dignidade. É Goebbels puro, né? Porque é inacreditável dizer que o criminoso Bolsonaro defendeu a vida, ele que é responsável, tem as mãos sujas de sangue de mais de 600 mil mortos, né? O emprego, nesse desastre econômico, hoje a bolsa desabou, o dólar disparou, o caos da economia, né? A liberdade, logo ele que defendeu o ato institucional número 5, o ato institucional número 5, o artigo 142, golpe militar, e a dignidade, ele que é um homem desonrado em todos, registre-se, em todos os sentidos. Quer dizer, é patético isso daqui que está querendo ser feito pela revista, contra a revista Isto É, pela Advocacia Geral da União, por causa dessa capa que muito propriamente colocou o criminoso Bolsonaro e o bigodinho escrito genocida, que ele é genocida, um homem cruel, um homem covarde, um assassino, né? Agora, eu falei, não, faço questão de passar por essa questão. Hoje a CPI, nós estamos ouvindo mais um último depoimento, né? Mas a questão central é o relatório. O relatório vai ser lido amanhã, começa, e deve ser aprovado no dia 26, portanto, na semana que vem, né? Na terça-feira que vem, entenda-se. Eu acho que houve uns escorregões na questão do relatório, eu acho que o relator não deveria
ter divulgado trechos do relatório, podia ter divulgado um trechinho, isso sempre acaba acontecendo, vazando mais de 1000 páginas, né? É até natural, vai. Mas, primeiro, que a comissão tomasse, o G7 tomasse conhecimento. Acho que houve um erro, aí uma precipitação, mas é possível consertar esse equívoco frente a tanta coisa positiva e importante feita por essa CPI. Né? Se nós estamos vivos, em parte, devemos a ela, viu? Não vamos nunca nos esquecer disso. Mas antes de entrar na CPI, eu tenho que dar uma notícia do Metrópolis, né? O portal diz o seguinte, isso eu peguei, deixa eu ver se está tudo atualizado, aqui, logo cedo, 2 ministros generais receberam diárias para ir ao ato de 7 de setembro em São Paulo. Você não ouviu errado. Vamos lá. É Caxias, não é em nome de Jesus, nem Deus no comando, é Caxias. Missão. Ele gosta quando eles falam missão. Exército de Infantaria. Diz o seguinte, esses, né, não um conjunto do exército, esses aqui são tudo... Queria ver esse pessoal numa guerra. 2 ministros generais receberam diárias para o ato no 7 de setembro em São Paulo. Luiz Eduardo Ramos e Augusto Heleno ganharam R$ 275,98 cada um. Dados foram obtidos pela lei de transparência e tal. Ou seja, eles vão pegar R$ 275,98 para vir aqui defender golpe de Estado. AI-5, ditadura, né? Todo aquele ato grotesco, ver o presidente xingar como marginal que ele e a caterva que o segue, essa malta do qual os generais fazem parte, esses generais, xingando o ministro do Supremo Tribunal Federal de canalha, né? O ministro Alexandre de Moraes, e disse que ia descumprir decisão judicial. 2 dias depois, o chefe desse exército brancaleone aqui, desse Ramos e desse Heleno, disse o contrário, o canalha virou professor jurista na declaração à nação escrita pelo semiletrado Temer. É piada, né? Realmente nós não merecemos isso. Mas eles, para pegar, indo no caixa, pegar R$ 275,98, é demais. E vindo, é um ato de governo o que aconteceu aqui, o golpe. Tenho vergonha na cara, tenho vergonha na cara. Que coisa, isso vai ficar para todo sempre. Isso é história, isso é história. Vocês vão ser lembrados por isso, não se esqueçam, não se esqueçam. Bem, no meio disso tudo, né, no meio dessa história toda, eu gostaria de ressaltar, eu acho que aí é a questão central, né? O Bolsonaro hoje atacou o Renan, que era tudo... Tá? O senador Renan, relator da CPI, pede indiciamento de 72 pessoas. Né? E aí então tem todo o nome das 72 pessoas, etc, etc. Em suma, tudo que... alguns deles nós já tratamos aqui nesses quase 6 meses, diversas vezes. Mas me parece que a questão central qual é? Isso eu acho que é importante. Né? Se nós sobrevivemos, não foi graças ao Bolsonaro. Ao contrário, o Bolsonaro conspirou contra a sua, a nossa vida. Ele é um assassino. Isso é fundamental. Ele conspirou contra as nossas vidas. As nossas vidas, entenda-se aí, dos 213 milhões de brasileiros. Ele preparou um extermínio, ele planejou. Você vai dizer assim, é exagero. Vamos aos fatos. Vamos lembrar todos os episódios que a CPI mais importante do século XXI revelou. E aí não há qualquer dúvida sobre isso. Documentos, depoimentos, né? Quebras de sigilo, tudo foi apresentado na CPI. Ele fez de tudo estimulando a tal imunidade de rebanho, expressão que se consagrou, dizendo que 70% da população contaminada não circularia mais o vírus. Lembrando que a contaminação de 70%, muitos dos contaminados poderiam morrer, né? Obviamente, e estimulando, portanto, as aglomerações. Era isso. Ou seja, ele fomentou, portanto, a expansão do vírus. Ele queria a minha morte, a sua morte, a nossa morte. Ele é um assassino. É um homicida perigosíssimo. Ele devia estar na cadeia. Bolsonaro devia estar na cadeia. Mas logo estará. Logo estará. A história não o absolverá, muito menos a justiça. Muito menos a justiça. Né? Então, com todas as ações do Bolsonaro na pandemia, todas, especialmente a partir de março,
do ano passado, todas as ações, foi desejando a nossa morte. Ele conspirou contra nós. Se nós estamos vivos, não é graças a esse assassino, é graças à nossa responsabilidade cívica, né, republicana, é graças às autoridades nos municípios e nos estados que agiram garantindo a segurança das populações, adotando as devidas medidas sanitárias, isso é importante. Foi devido ao Butantan e à vacina Coronavac, à Fiocruz, a todos aqueles que denunciaram as tentativas gravíssimas de corrupção e de postergação de compra de vacinas, e a CPI demonstrou isso, porque Bolsonaro e sua quadrilha não queria vacina, queria propina. Todos os episódios que nós assistimos de solidariedade de brasileiros, e foram muitos e tantos, né? Tanta tristeza que nós estamos. Nós vamos voltar a sorrir quando tivermos Bolsonaro na cadeia. Aí o Brasil vai sorrir, mas tem uma condição sine qua non: Bolsonaro e sua quadrilha na cadeia. E eles vão ter de ir para a cadeia, vão ter de demandar justiça a todas as famílias. O que nós assistimos ontem foi muito duro, aquele momento que até o tradutor de Libras não teve condições de continuar. Começou a chorar. Mas os fanáticos nazifascistas, bolsonaristas, não choram, eles têm olhos de vidro. É gente da pior espécie, é gente cruel, é gente má, que se identifica com o Bolsonaro. Então, aquela crueldade que eles tinham, e que uma sociedade democrática com valores solidários impedia que essa crueldade se manifestasse, o Bolsonaro destampou essa panela e falou: sai a crueldade. É isso. E aí, esse grupo de brasileiros, que não é a maioria, evidentemente, uma minoria, veio ao primeiro plano, estava presente na CPI. A bancada da Beócia, lá da CPI, aqueles senadores ridículos de Rondônia, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Ceará, Pernambuco, aqueles que lá compareceram, aquelas pessoas abjetas, cruéis, mórbidas, né? Gente da pior espécie, né? Essa é a representação disso. Você destampou. Eles estavam no parlamento, mas ficavam quietinhos em outras épocas. Alguns lá estavam, outros não. Mas alguns estavam como deputados, tal, mas ficavam quietinhos. O Bolsonaro deu o sinal verde, falou: façam o que vocês querem, que está dentro de vocês. E aquela crueldade, aquela vontade de matar veio. E aí liberou, é o famoso liberou geral. Isso também na sociedade brasileira. Também na sociedade brasileira isso se manifestou. Então, tudo isso, quando nós vimos a conspiração contra a vacina, planejada, quantas vezes o CEO da Pfizer tentou e não conseguiu falar com o governo? Quantas vezes? Dezenas de vezes. E os episódios que envolveram a vacina aqui do Butantan, quando ele comemorou a morte de um participante de uma das fases da vacina, ele comemorou, ele deu pulos de alegria, e nós fomos testemunha. Foi uma sexta-feira, eu estava no Jornal da Cultura. Coincidentemente, naquele momento, naquele dia, estava o doutor Dimas Covas, diretor-presidente do Butantan. E eu me lembro que, quando ele recebeu a notícia, era pouco antes das 9, que ia começar o jornal, que o Bolsonaro estava comemorando a morte. E aí ele tinha no WhatsApp o jornal começando, ele teve de parar o jornal no intervalo, pá. Por quê? O que eles estavam fazendo? Explicando, e já tinha sido avisado a Anvisa que aquele evento não tinha relação nenhuma com a vacina. Foi um caso de suicídio. E ele comemorando o Bolsonaro, comemorando e alegre, dando risada. Ele conspirou contra a sua vida, contra a minha vida, contra a nossa vida. Se estamos vivos, não é por causa do criminoso e sua quadrilha, porque não é só Bolsonaro. Bolsonaro é claro que ele é o presidente da República, entenda-se, mas todo o resto, médicos, políticos, autoridades, gente da sociedade civil, conselhos de categorias da área das ciências médicas e biológicas, conspiraram para a morte. É um negócio inacreditável que nós vimos. E nós conseguimos sobreviver. Mas aí por quê? E nós temos de agradecer.
né, a todos os momentos. Claro, a solidariedade e a ação das pessoas, as autoridades. Olha, se nós não tivéssemos governadores e alguns prefeitos que cacifaram as medidas de isolamento, de distanciamento, sabendo que tinha um ônus político para isso, nós não podemos esquecer disso. Você pode não gostar do A do B, mas se ele cacifou isso, salvou sua vida, a minha, a nossa. E isso é importante. E nós temos de reconhecer esses que se arriscaram. Por quê? Porque o Bolsonaro conspirava contra. Né? Defenderam o distanciamento, lutaram pelo distanciamento e conseguiram. Isso dificultou, claro, a circulação do vírus. Né? A utilização das máscaras, que até hoje ele quer que nós ficamos contaminados e morremos. Ele quer a nossa morte. Bolsonaro tem compulsão pela morte. É um homem miliciano. Os amigos dele eram assassinos. Ele é um assassino. Só que o capitão Adriano, amigo dele, matou 30, 40, 50, 60 pessoas. Ele matou 600 mil. Ele matou 600 mil. É isso que a gente tem que entender. E ver que se nós hoje estamos vivos é graças aos cientistas, a médicos, aqueles que foram ao rádio e à TV e se posicionaram, tiveram coragem de mostrar, de falar o que estava acontecendo, dando todas as orientações a jornalistas, a órgãos importantes de TV, que tiveram coragem de enfrentar a grana bolsonarista e a grana da morte. A grana na morte do Bolsonaro que financiou alguns canais. E vocês sabem quais? Financiou rádios. E vocês sabem quais? Enquanto outros se posicionaram em defesa da vida, da democracia, da república. E olha, é uma luta que a gente vem desde março do ano passado fazendo. E nesse canal todo santo dia, inclusive sábado e domingo. Inclusive sábado e domingo, né? Falando, apontando, dizendo dos crimes do Bolsonaro, chamando cientistas. Quantos médicos tem aqui no nosso canal entrevistados? Quantos membros da CPI? Quantos cientistas? Quanta gente nós trouxemos também aqui, falando, olha o que está acontecendo. Sobrevivemos. A pandemia não acabou, claro, é verdade. A pandemia não acabou, a pandemia está por aí, e ainda é muito perigosa. Mas nós ainda estamos vivos, conseguimos vencer o momento mais difícil, mas foi com a vacina e graças à CPI. Se você fazer uma curva do momento que começa a CPI, é o momento que começa a ascender a curva da vacinação. Há uma relação direta entre uma coisa e outra, isso é importante. Há uma relação direta, sim, né, entre isso e, se você observar, foi no momento que houve todas as denúncias que começou a aparecer na CPI, e aí a situação começou a crescer, porque eram mais denúncias, aí veio outros episódios, aí veio o Luiz Ricardo, Covaxin, aí veio o laboratório, a história do Precisa Medicamentos, foi indo, aí Roberto Dias, aí Elcio com H, Elcio sem H, aí o depoimento do Pazuello é uma vergonha para o Exército. Se o Exército tem vergonha na cara, eu me dirijo ao comandante do Exército. Se o senhor tem vergonha na cara, eu alto comando. O senhor fechou os olhos a 2 fatos criminosos do Pazuello. 2 fatos. Ele foi uma manifestação política e o senhor não o puniu, general Paulo Sérgio, o senhor não o puniu. Segundo, ele está nativa, continua nativa e sem trabalhar o vagabundo. E o senhor sabe, o vagabundo não trabalha. Ele está morando no hotel de trânsito, definitivamente. É estranho, é só no Brasil que o hotel de trânsito é moradia definitiva. Mas como? É de trânsito. Não pode ser definitivo. Ele está lá, com carro oficial, carro blindado, motorista. Vai ao Palácio do Planalto, não tem o que fazer, o vagabundo. Ele fica lá, andando para lá, com aquela figura patética que ele era, ganhando R$32 mil. Isso. E o senhor, como comando do Exército? E o alto comando? Ninguém vai esquecer isso. Os senhores não pensem que a história lá na frente vai esquecer. Os senhores tiveram todas as condições para enfrentar. Enfrentar não é no sentido de agressão, não. Do cumprimento do regulamento do Exército. Isso. E da instituição. A instituição que vai sair maculada para todo sempre com a corrupção dentro do Ministério da Saúde.
E os senhores sabem, estão em Brasília, as informações circulam, o senhor sabe quais são os militares corruptos? O senhor sabe, claro, o alto comando sabe. Né? E por que não se posicionaram? Tem muita coisa. Então, a CPI foi demonstrando como que o Bolsonaro foi conspirando contra a nossa vida. Aí estimulando os remédios. Ele receitando. Imagina se você, eu, nós receitássemos. O Conselho Federal de Medicina ia nos acionar. Fez isso com o Bolsonaro? Não, não fez. Não fez. Inacreditável. Ele foi receitando coisas, remédios que matam. O Bolsonaro, com as suas receitas, matou muita gente também. Matou muita gente. E transformou os médicos que não queriam receitar. Você imagina a situação do médico? Você é médico, eu sou um paciente, eu estou com a Covid. Falo, eu quero cloroquina, que o senhor me receita. O senhor vai falar, não, ela não, ela não serve, já está provado cientificamente. Mas eu quero ivermectina, eu quero. O senhor vai dizer que não. Quantos médicos não passaram essa situação? Quantos? Tantos. Quem produziu isso? Jair Bolsonaro. Então, se você for pegar toda a história, passando pelas medidas sanitárias, passando pelo distanciamento, pela utilização das máscaras, passando pelas vacinas, passando pela compra correta de equipamentos, passando pelo apoio à ciência e tecnologia. Eles cortaram agora 90% do orçamento de ciência e tecnologia. 90%! Para o ano que vem. E o astronauta lá, que figura patética, está lá. Só falou que ele falou, puxa, não devia ter feito isso. Puxa, que homem! Que força aí! Puxa vida, coisa... Realmente, todo o mundo tremeu quando ele disse, não devia ter ocorrido esse corte. E daí? Peça demissão, tenha honra. Tenha honra. Peça demissão. É isso. E o Bolsonaro... E agora você imagina, porque lá o que vai acontecer? Nós vamos precisar desenvolver uma ciência e tecnologia aqui sobre essas questões, no desenvolvimento científico, porque é o seguinte, primeiro, o número de mortes ainda é relativamente alto, em média, 400 a 500. Segundo, alto. Segundo, e os sequelados que vão levar essas sequelas para todo sempre? Nós vamos precisar ter um SUS que trate disso, até criando áreas de conhecimento, né, para o que vai acontecer. Precisamos desenvolver remédios aqui, precisamos de dinheiro da ciência e tecnologia. Mas Bolsonaro quer a nossa morte. Bolsonaro tem compulsão pela morte. É isso, ele quer a nossa morte, porque na hora que ele corta a verba de ciência e tecnologia, ele está impedindo que aqui nós possamos ter, e temos cientistas brilhantes aqui, desenvolver, né, mecanismos, remédios, etc., pesquisas que possam enfrentar isso. Porque o que vai acontecer com os milhões de sequelados? E as famílias? As milhares de famílias? E os órfãos? E a Previdência Social não vai ter uma aposentadoria? E aquele senhor que sustentava o filho e os netos com a aposentadoria que vinha do avô, que agora não tem mais esse dinheiro, como vai ficar? Bolsonaro não está nem aí. O Dudu Bananinha estava em Dubai tirando foto. Mas uma parte da população brasileira merece isso. Aqui em São Paulo, os que votaram no Dudu Bananinha. Tem gente que votou no Dudu Bananinha. Quase 2 milhões. Ele foi tirar foto em Dubai, pois a filha, a mulher tirando foto, fazendo... aí tudo bem, fazem piada, é homenagem a Michele, ele está de cheque, homenagem a Michele, mas espera, olha que ponto baixo chegou. Ele é um marginal, como o pai é um marginal. Mas ele não está nem aí, sabe por quê? Porque ele chega aqui e ninguém vai falar nada, ninguém vai apontar o dedo e falar, você é um criminoso. Eu perdi um pai, perdi uma mãe, perdi um filho, perdi cunhado, e aí vai dizendo, um colega de trabalho, um amigo. Não, ele vai andar tudo na boa. E ainda o ano que vem vai ser reeleito por São Paulo sem morar aqui. Porque ele não mora aqui, o marginal. Ele não mora aqui, ele não tem vida social nenhuma. O que ele conhece do nosso Estado? Nada. Nada. O que tem de oportunista que vem para São Paulo, que são 70 cadeiras, tudo que é vagabundo de outros estados vem para cá, para tentar ser eleito. E muitos desses vagabundos se elegem, como ele. Mas não porque ele quis. O eleitor sufragou. O eleitor sufragou o nome desse criminoso. E o sujeito está aí, tranquilamente.
Então, quando a gente vê todos os trabalhos da CPI e fala, olha, apesar de tudo, nós sobrevivemos. Há uma conspiração, os que têm, quantos que perderam seus pequenos negócios, pequenos negócios, quantos perderam seu emprego? E o Dudu Bananinha está dando risada em Dubai, gastando R$ 950 para tirar aquela foto patética que só idiotas tiram. Só idiotas. É isso. É um negócio assim. E na quantos eles não estão nem aí? A desorganização econômica, a destruturação de tudo, nada. Ele continua tranquilamente. Sabe por quê? Porque uma parte da população é banana, outra parte é idiotizada. Se você for fracionar, porque só num país que tem bananas idiotas acontece tudo isso. E a resposta da sociedade mínima, porque a Constituição, essa aqui, que eu mostro todo santo dia, dá todos os instrumentos. Mas não, as pessoas ficam assistindo. Já tem gente pensando no carnaval, nem no Natal, lá na frente, no carnaval. É duro, coisas assim terríveis, quer dizer, e outra parte da população, claro, se mobilizou, teve atos incríveis de solidariedade, né, de denúncia, de indignação, de cobrança de deputados e senadores, foi importante. Agora, nós precisamos dar uma sacudida, o Brasil precisa voltar a sorrir. E para voltar a sorrir, os nazifascistas, como o Bolsonaro e sua quadrilha, têm de sair do governo, têm de ir para a cadeia, que é o lugar deles. Dessa turma aqui que vem ganhar R$ 250 em São Paulo, de diária, por um ato golpista, passar a mão no meu, no seu, no nosso dinheiro. É inacreditável a que ponto baixo, né, essa quadrilha chegou, né? São quadrilheiros mesmo, gente da pior espécie, cruéis. Mas temos de acionar a justiça. Se você conhece alguém, ou se você teve, infelizmente, um ente querido que tenha falecido da Covid, entre na justiça, procure a Defensoria Pública, se não tiver advogado, rume um meio, demande, você tem seus direitos. Houve um planejamento da morte, o assassino Bolsonaro, né, o cruel, o ladrão presidente da República, o homem das rachadinhas, ele planejou, ele queria a nossa morte. Ele queria a nossa morte, fez de tudo para matar. E conseguiu, ele é um homem de sucesso, já matou 600 mil, passou de 600 mil. Né? Ele é um homem de sucesso. Era um êxito, era isso que ele queria, dentro do delírio, porque é um doente, sim. Mas se ele é doente, tem que ser interditado e sair da presidência da República, mas ele continua agindo. A impressão é que dá que só vai ter um movimento mesmo no Brasil quando tivermos uma crise econômica daquelas, que pode estar se anunciando com essas loucuras que ele anda fazendo nos últimos dias, né? E com algumas questões internacionais, vamos ver o que acontece com a economia chinesa, o crescimento foi menor do que o esperado, tem a questão da carne do Brasil, etc. Tem uma série de questões aí, mas a impressão é que precisa ter uma desestruturação daquelas para que o país acorde. Quer dizer, é que o sono é tão pesado, parece aquelas pessoas que têm sonos pesados, sabe? Você precisa balançar, acorda, acorda. O Brasil é mais ou menos assim. Agora, se nós hoje estamos aqui, não é porque ele queria, não. Ele queria nos matar. Lembre-se disso. Quando você olhar para os seus familiares, eles estão vivos aí, lembre-se, Bolsonaro queria matar seu pai, queria matar sua mãe, queria matar seus irmãos, queria matar sua esposa, queria matar seus amigos. Ele não conseguiu, graças a muitos brasileiros que se colocaram contra ele e construíram uma alternativa, que era o isolamento, o uso de máscaras, o álcool gel, a vacina, e sempre tendo a voz da denúncia, da indignação. A esses é que você deve olhar e falar assim, olha, realmente esses são brasileiros, porque Bolsonaro e sua quadrilha, esses conspiraram contra a nossa vida. É um criminoso, sem nenhum exagero, alguém que planejou a morte dos brasileiros. Ele queria nos exterminar, como os grupos de extermínio do qual ele é sócio no Rio de Janeiro. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal, está entre os 643 mil inscritos,
mas muito obrigado mesmo. E sempre digo, você que gosta do canal, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal no YouTube, Marco Antônio Villa. Diga para ativar o sininho com suas notificações, colocar like no que vocês gostarem e utilizar, como vocês muito bem fazem, os comentários. Isso é importante, porque a gente precisa desse apoio de vocês, né? E vocês sabem o compromisso, inclusive de todos os dias, desde março do ano passado, que nós assumimos esse compromisso quando a situação começou a ficar muito grave com aqueles atos. Além disso, além da pandemia, com os atos antidemocráticos que ele patrocinou e financiado por empresários nazifascistas ligados ao extremista, ao traidor da pátria, Jair Bolsonaro, aquele que se ajoelha ao imperialismo e bem o que ele fez, nem precisa lembrar, né? Chega, não vou nem lembrar de tudo aquilo. Então, indique o canal Um Amigo Amigo. Nós criamos uma coisa que eu gosto muito, que é o Clube de Membros. Seja membro, clique lá, é importante, é um apoio ao jornalismo independente e tem um conteúdo exclusivo, portanto, só para os membros do clube, que a gente vai produzindo durante o mês e vai alimentando. Lembro que no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso, www.cursovilla.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que oferecemos: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovilla.com.br. 2 últimos avisos. Que eu não falei no início, né? Dá uma olhada lá, se vocês olharem, está bem bacana, eu gosto, sempre sempre vou entrar no Instagram da minha mulher, tem coisas bem interessantes lá, que é @Letícia de Castro Villa Oficial. E o meu livro, amanhã eu vou saber mais ou menos direitinho, exatamente a data, que já está sendo bolado todo o esquema de lançamento, temos até uma reunião amanhã tratando disso, né? O livro chama-se Um País Chamado Brasil, né? Aí vai lá uma história do Brasil que vai do descobrimento até o início do século XXI, que deu muito trabalho, eu espero que vocês gostem, e vou avisar com antecedência quando vai ser o lançamento, espero que seja presencial, que aí já tenhamos condições com tudo que determina a lei, né? E os cuidados de fazer esse lançamento e de também aqui encontros que nós possamos ter por esse mecanismo, por esse instrumento, comentando também o livro. É isso, nos encontramos então amanhã. Até!